Fala galera, bom com vocês? Aqui é o Kleber Custódio, você está no canal Sua Música Sem Segredo. Nesse canal a gente fala sobre produção musical, mixagem, masterização, arranjo e tudo que tem a ver com criação de música. Então desde já eu já quero te fazer o convite, se inscreve aqui no canal porque para esse ano tem muita novidade, eu tô tentando me organizar para configurar todas as novidades aqui para soltar tudo de uma vez para vocês e eu posso garantir, se inscrevam no canal que vocês não vão se arrepender do que tá por vir aqui no canal, beleza? Bom galera, se o vídeo for útil para você também, não deixa de dar aquele like, beleza? E compartilha com seus amigos, produtor que estão começando aí a gravação em casa ou que já tem uma certa experiência, que eu tenho certeza que o conteúdo aqui do canal pode ajudar várias pessoas que têm várias dúvidas em relação a plugins, em relação à produção musical e principalmente daqui a um tempo eu vou começar uma série sobre teoria de áudio, então desde já manda para seus amigos, se inscreve, compartilha aí na rede social, tá bom? Que eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade aí, tanto para você quanto para seus amigos aí também, beleza? Bom pessoal, sem muito mais delongas, hoje o dia é de falar do plugin dessa empresa que eu sou meio suspeito para falar, porque eu gosto muito da Talkdown Records, tá? TDR. O plugin de hoje é o Kodelnikov. Eu não consigo falar direito o nome do plugin, mas é mais ou menos isso, Kodelnikov. Bom, e hoje eu vou falar desse plugin a pedido do nosso amigo Carlos Guedes, tá? Que ele comentou aqui pedindo para eu falar sobre esse plugin e com certeza já estava na minha lista de falar dele porque é um plugin realmente maravilhoso. Eu não ganho nada da Talkdown Records para falar dos plugins deles, mas aqui no canal já tem vários outros tutoriais sobre os plugins dessa empresa que para mim é fenomenal. E o melhor disso tudo é que eles disponibilizam sempre uma versão gratuita dos plugins dele, tá? Como é o caso desse cara aqui. Bom, e como é que você vai fazer para adquirir esse plugin? Vamos lá que eu já vou te mostrar agora. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Da empresa deles aqui, da Talkdown Record. Bom, e a única coisa que você vai precisar fazer vai ser clicar aqui se o seu instalador, se você estiver usando Windows, ou aqui se for no caso do Mac, tá? Essa empresa, o site deles não está tão atualizado assim, então às vezes dá conflito com o navegador. Pode ser que vocês cliquem aqui para fazer o download, eu não vou fazer agora porque eu já estou com ele instalado. E simplesmente não comece o download automático aí para vocês. Então, recomendo vocês alterarem aí o navegador de vocês. E aí eu tenho certeza que vai dar para vocês fazerem o download normalmente. Qualquer dúvida, deixa aqui na descrição que eu ajudo vocês, tá bom? Mas vindo aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, não tem erro. Depois é só executar, tá? O instalador e dando sempre ok, ele vai baixar na sua pasta padrão do sistema. E aí é só pedir para sua DAW que você estiver usando escanear a pasta do sistema que ele instalou e já vai estar funcionando aí na sua DAW, beleza? Então vamos lá, vamos voltar para falar um pouquinho desse cara. Esse aqui é o compressor um pouquinho diferente do convencional. Eu vou destrinchar eles aqui para vocês entenderem a capacidade desse plugin, tá? Aqui a gente tem as funções padrão da empresa, tá? Que é as funções de desfazer ou refazer aqui nas setinhas. Aqui você tem alguns presets, tá? Que você pode navegar através dessa setinha para baixo ou para cima. Versão AB, você pode fazer uma movimentação na versão A e outra movimentação na versão B e compará-los, se a melhor compressão ficou no A e no B, e depois utilizar a que ficou melhor para o seu material de áudio. Aqui em Precise, você pode selecionar em um modo econômico e o modo preciso dele, tá? Isso, claro que no modo preciso ele vai ficar um pouquinho mais exigente e vai acabar roubando um pouquinho mais a sua CPU, tá? Mas é porque nos sistemas internos que a gente vai conversar um pouquinho, ele começa a fazer umas contas um pouco mais detalhadas para manipular o melhor possível o seu sinal de áudio, tá? No modo econômico, ele vai tentar economizar um pouquinho do processamento, tá? E com isso você vai perder um pouquinho mais de qualidade, mas também nada que seja exuberante, tá? Então você pode selecionar isso aqui. No modo estéreo, como padrão, você tem como manipular o processamento em mono estéreo, em mid-side, se você quer manipular só na esquerda ou só na direita. Aqui você tem algumas características, clicando no ponto de interrogação, ele vai nomear para você todos os botões, né, que ele tem aqui, para você aprender a mexer no plugin. Em configurações, você tem algumas configurações aqui que não são tão relevantes, como sensibilidade do mouse, ao manipular os botões, né? Tamanho do plugin, você consegue mexer aqui também, tá? Mas aí são configurações internas que depende muito de cada um aí. Bom, agora sim, então, começando a falar excepcionalmente desse plugin, o que acontece com ele, tá? Bom, esse plugin é um compressor, tá? E como todo compressor, quando ele
tem contato com material de áudio, ele começa a gerar uma cadeia de harmônicos, né? Você começa a esmagar o sinal, ele tende a virar uma onda um pouco mais triangular, mais quadrada e acaba gerando harmônicos em específicos. Nesse vídeo eu não vou entrar tanto na questão de teoria de áudio e nem nas questões um pouco mais complexas, tá? Eu vou passar um pouco mais por cima disso porque eu tô com a ideia de vir com uma série de tutoriais aqui no canal explicando passo a passo sobre algumas coisas de teoria de áudio que talvez seja um pouco complicada, então é preciso destrinchar um pouquinho mais detalhadamente em passo a passo para não confundir a cabeça de vocês, tá? Bom, mas como eu estava dizendo, quando você acaba encontrando o threshold com material de áudio, acaba gerando alguns harmônicos, tá? Todos os compressores têm mais ou menos essa característica. E esses harmônicos, às vezes, pode ser um problema, porque você pode ter alguns problemas de aligns dentro do mundo digital, que são frequências que estão acima do espectro, né? E o filtro de Helias não consegue pegar, então ela é refletida dentro do espectro de novo sonoro. Eu sei que eu estou falando grego para algumas pessoas aqui, então se vocês querem entender um pouquinho mais sobre Helias, filtro de Helias, né, esses problemas de aligns, deixa tudo aqui embaixo no comentário que eu vou respondendo de acordo com o que vocês forem tendo dúvida, tá bom? Mas por que eu estou explicando isso tudo para vocês? Na verdade, a ideia desse plugin é fazer alguns cálculos internos em 64 bits que ele consiga dobrar esses problemas de Helias, tá? Com isso, ele acaba sendo um plugin um pouco mais pesado e exigindo um pouquinho mais da sua CPU, mas ele promete entregar um resultado bastante fiel, sem ter muitos problemas, tanto de fase como problemas de Helias aí, problemas de aligns, né, no seu material de áudio. Esse compressor, ele não promete emular nada do que a gente já está acostumado, tipo 1176, LA2A, que são compressores característicos que já trazem algumas distorções harmônicas para o sinal. Ele tem toda uma proposta de ser um sinal bastante transparente e 100% digital mesmo. Isso pode ser ótimo para algumas configurações, principalmente na masterização que você quiser utilizar eles aí. Então, sempre que você quiser utilizar um compressor que seja bastante transparente, que vai se dedicar em controlar realmente a dinâmica, mas sem trazer muito THD, esse cara é uma ótima opção. Bom, a empresa Talk Down Records promete alguns cálculos internos que faz seu material ser completamente transparente, através de alguns botões, alguns knobs e algumas manipulações. Inclusive uma ideia diferenciada que colocaram nesse plugin que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos começar por aqui, ó, Low Frequency Relax. O que significa isso? Um relaxamento nos graves, tá? Um relaxamento, ou seja, há um filtro protector do compressor. Ou seja, por mais que os graves do seu sinal estejam lá, quanto mais você filtrar aqui, ele vai ignorar os graves, porque principalmente quando você vai fazer algumas masterizações que o grave está muito pulsante, aquele grave pode fazer o compressor entender que você quer comprimir antes da hora. Com isso, ele acaba não comprimindo o tanto que deveria as frequências médias e médios agudas, e ainda pode ser que quando você mais force para ele começar a encontrar as frequências médio e médio agudas, o grave já está atorando, e aí você tem aquele efeito pump horrível, principalmente quando você vai masterizar usando essa ferramenta. Então aqui ele te dá a possibilidade de fazer um filtro de 50 a 500 Hz que você pode manipular aqui, ó, tá em 100 Hz, você pode chegar até 500, então você vai estar ignorando dentro do compressor até 500 Hz ou abaixo disso, de 25 até 500 Hz, tá? E você tem um slope, tá? De 3 dB por oitava, 6 ou 12 dB por oitava. Se você não sabe como que funciona essas questões do slope e tal, na parte de equalização, aqui embaixo, tô deixando um dos links aqui embaixo, onde eu vou te mandar 4 videoaulas gratuitas, eu te mando no seu e-mail, 4 videoaulas gratuitas, onde você vai aprender um pouquinho mais sobre equalizadores e como é meu modo de pensar em equalização relativa. Então, pega aqui embaixo que tá grátis, beleza? Bom, beleza, então você pode colocar aqui, ó, em 6, um slope de 6 ou de 12 dB por oitava, ou deixar em flat. Quando você deixa em flat, todo o sinal não está sendo filtrado para o detector, então o detector do compressor vai entender o sinal completo como uma forma de comprimir, tá? Então, você tem essas opções aqui. Aqui embaixo, quando você liga numa trilha estéreo, que não é o caso, ele está numa trilha mono, eu posso trazer ele para cá, por exemplo, e colocar numa trilha estéreo. Pronto, esse Stereo Sensitive aqui, ele vai acabar ativando. E o que significa isso? Nota que eu estou aqui, ó, em 80%. Se eu colocar em 0,
o que que ele vai entender? O detector do compressor, ele vai entender só o que está em fase, 100% em fase. Para quem não sabe, a diferença do estéreo tem muito a ver com diferença de fase, tá? E diferença de tempo, que na verdade é fase. A fase, na verdade, são diferenças de tempo, né? Então, o que está em fase diferente, ele considera como estéreo. Se você coloca aqui 100%, em 0%, ele vai comprimir o sinal estéreo normal, mas ele vai estar enxergando só as frequências que estão em perfeita fase, tá? Ou seja, só o que está no centro. E aí ele vai usar esse critério para comprimir as frequências estéreo, as frequências que estão fora de fase também. Quando você coloca 100%, então agora ele vai considerar 100% as informações que estão também fora de fase. Com isso, se por exemplo chegar um sinal mais alto na direita, ele vai comprimir a esquerda. Se você estiver considerando o nível de RMS, que é uma possibilidade desse plugin que a gente vai falar daqui a pouco, ele vai considerar sempre um sinal que entra mais forte, tanto da esquerda quanto da direita, para manipular o sinal como um todo. A própria empresa diz que você consegue resultados melhores no meio termo disso daqui, onde ele vai considerar tanto o sinal em fase quanto fora de fase também e vai fazer uma compressão um pouco mais real do seu material de áudio, tá? Então, a gente vai ver isso tudo na prática daqui a pouco, beleza? Bom, saindo dessas duas etapas aqui que a gente tem, a gente começa com alguns controles que são meio que básicos dentro do compressor, como por exemplo o controle de threshold, tá? O controle de ataque, beleza? O controle de soft ou hard knee, tá? E o controle de ratio, tá? Eu pulei esse peak crest aqui, fator de crista do pico, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, é uma característica específica desse compressor. Então aqui você tem o ratio, tá? Você tem 2 releases que a gente vai aprender daqui a pouco. Para não ficar tão complicado, eu vou ignorar isso daqui e vamos dar uma ouvida nesse som. Eu vou ligar uma caixa aqui, tá? Colocar 100% para cá, esse botão apagou, daqui a pouco vocês vão entender, e eu vou tratar ele como um compressor normal, considerando o pico da caixa, porque esse compressor, ele faz a leitura de duas formas. Quando o sinal entra nele, ele subdivide o sinal de uma forma paralela. Então, aquele sinal, ele vai considerar, primeiro, só os picos, o sinal de pico para fazer a compressão, tá? E segundo, ele vai considerar o sinal RMS, que é a média. Tá? Então, se você tem um som, por exemplo, várias caixas batendo, ele vai pegar todas essas caixas, vai tirar uma média de sinal, tá? E vai comprimir não pelo sinal da caixa quando bate, mas sim pela média quadrada daquele sinal, tá? Por isso RMS. Ainda esse plugin ele faz algumas características não de leitura de RMS padrão, tá? Comum. Porque o RMS, na verdade, ele tem alguns ajustes para ser considerados, alguns pesos, alguns filtros de grave, tá? Para que a gente tenha uma leitura um pouco mais próxima do nosso ouvido humano. E esse compressor, na verdade, ele desconsidera esses filtros do RMS, deixando um pouco mais real o material de áudio que você tem. Então, é um RMS, mas é um RMS um pouco diferenciado pela própria estrutura que a empresa quis propor para deixar o seu sinal mais transparente possível, tá? Então, é um RMS, mas é um RMS sem peso nenhum, sem filtro nenhum. A ideia do RMS é ficar um pouco mais parecido com nossos ouvidos. Depois chegou o LUF, que realmente é um peso um pouco mais ainda próximo dos nossos ouvidos, mas a empresa quis fazer sem esse filtro, tá? E é uma média quadrada do sinal limpa. Bom, então vamos lá, eu vou exemplificar aqui para vocês um pouquinho, vou colocar a caixa para tocar, vou baixar o threshold, mexer no ataque um pouquinho e no release peak aqui, que é o release que mexe no pico, assim como os controles de compressor comum, tá? E vou colocar aqui um ratio de 4:1, só para a gente poder ouvir um pouquinho melhor. Vou manipular aqui um pouquinho, vamos lá. Beleza, deu para sentir aí um pouquinho da compressão. Laranjinha desligado, sem o laranjinha ligado. Vamos ver. Beleza, comprimi aqui mais ou menos 3 dB. Vocês perceberam que ele é bem transparente, né? Esse compressor. É uma das propostas dele, tá?
Então, aqui, Threshold, aqui você tem o Makeup Gain, que é o controle de saída, sem novidades até aí. Então, você tem aqui, ó, o Gain Reduction nele, tá? O quanto que está sendo comprimido. No caso dessa caixa, estou comprimindo ali por volta de 3 dB, olha só. 4, na verdade. Beleza? Então, aqui você mostra a quantidade. Se você clicar aqui, ó, embaixo, em mais, você vai aumentar a escala. Então, se você estiver comprimindo 12 dB, você tem a possibilidade de enxergar isso aqui. Ainda clicando mais uma vez, você tem a possibilidade, ó, 16, tá? Ó, 22, 33, então você aumenta a escala. Clicando em cima, você volta para a escala padrão, tá? Até menos 6 aqui. Então, isso tem muito com a sua visualização, quantidade que você está reduzindo de ganho aí para você poder visualizar. Você clicando em cima aqui, ó, da onde está escrito, você tem o total de ganho de dB. E, na verdade, a compensação. Eu tô dando aqui, ó, sei lá, cerca de 1.5 dB, olha só. Baseando que meu sinal estaria sempre no zero, ele mostra para mim o tanto que eu estou ganhando, ó, cerca de 1,5 dB, e o tanto que eu estou reduzindo aqui ainda, ó. Então, são visualizações diferentes que o plugin te proporciona. Eu vou deixar aqui em Gain Reduction mesmo, tá? Aí você tem o Makeup Gain, como eu falei aqui, controle de Dry Wet, que é a mistura do sinal comprimido e o não comprimido. Ele vai fazer essa mistura para você poder fazer uma compressão paralela, aqui se for o caso. Você tem um controle de saída, depois que tudo foi manipulado, você tem um controle de saída limpo aqui, se você quiser dar um ganho ainda ou não, tá? Então, mesmo depois que você manipulou tudo certinho, que já compensou a saída, você pode ainda dar um controle de saída, que é um sinal limpo de saída, tá? Esse botão Delta aqui é um sidechain onde você vai ouvir só o que está sendo comprimido, que é um recurso que a empresa adotou aqui, que é bem legal, olha só. Então, esse som que você está ouvindo aí é o som que eu estou comprimindo, tá? Isso é bem legal. Inclusive, toda aquela conta que eu falei de problema de aligns e tal, a empresa ela conseguiu fazer essas contas só no material comprimido. Então, isso dá ainda mais transparência para o seu material, porque ela vai trabalhar com essas contas todas dentro da manipulação do plugin, só do material que está sendo comprimido, para você não ter problemas de fase, não ter problemas de nada. O material que não está sendo comprimido, ela vai passar intacto, tá? E isso é mais um diferencial para que seu sinal seja ainda mais transparente. Bom, beleza, seguindo aqui ainda, você tem o bypass de todo o plugin, que ele vai desligar o plugin como um todo e vai automaticamente compensar o delay para que você possa fazer esse bypass aqui de uma forma que não fique voltando o seu sinal. Ele vai compensar isso perfeitamente, onde você pode fazer a compensação aqui do A e B, né? A comparação. O Studio One faz bem isso para qualquer plugin. O Studio One ele consegue compensar bastante esse delay, tá? Então, beleza. Dito tudo isso aqui, o que é o diferencial desse plugin? Ele tem a manipulação onde você consegue também comprimir pela análise de RMS que a gente estava conversando agora há pouco. E como que isso funciona? Aqui você tem esse botão aqui, ó, Peak Crest. Esse Peak Crest, quando ele está aqui no zero, você está considerando somente os picos do seu material de áudio, tá? Então, é mais ou menos como a gente fez com a caixa aqui. Se você colocar 100% para a direita, você tem outro release, só que esse release aqui é do RMS. Então, você está desconsiderando os picos e você está considerando somente o sinal do RMS para você poder fazer a compressão, tá? Aí ele vai ignorar os picos e ele vai pegar a média do sinal. Vou deixar aqui em algum lugar dessa tela a imagem que justifica bem, mais ou menos para vocês entenderem visualmente como que isso funciona. E o mais legal é você poder fazer um blend disso daqui, tá? Então você está comprimindo lá e eu quero um pouquinho que ele identifique um pouco como RMS, eu vou chegando aqui para a direita, tá? E aí você consegue controlar os dois releases aqui, o release do peak, o release do RMS, tá? Para você tentar fazer o seu sinal o mais controlado possível, tá? Eu vou pegar aqui um sinal aleatório, posso ser de baixo. Eu tenho essas duas pistas aqui de baixo. Vou clicar com o botão direito aqui no Studio One, adicionar bus para os canais selecionados. Aqui pronto, agora eu tenho um bus onde tenho o baixo, só o baixo saindo. Eu vou colocar um desse aqui, clicando com o botão direito aqui, Reset to Original State. Ele vai voltar para o estado original dele, com o default, tá?
Vou deixar aqui em flat, vou dar uma comprimida nesse baixo aqui. Vamos ver onde a gente chega. Vamos lá. Então, nota, eu tô descendo aqui o threshold, por exemplo, e aí eu vou querer saber o quanto do pico eu vou querer reduzir. Quanto mais do pico eu quiser reduzir, eu venho com o botão para a esquerda aqui, ó, do Pick Crease, e controlo o ataque aqui e o release aqui, tá? Vamos dar uma olhada. E quanto do RMS do baixo eu quero comprimir? Quanto mais eu vim para a direita, eu controlo o release dele aqui, tá? Lembrando que isso aqui são controles que você tem, mas, por exemplo, aqui no Release Peak, dependendo do material que entre, com a velocidade que entra de pico, ele automaticamente, dentro do controle interno, embora você regule aqui o release, ele vai fazer uma compensação meio que com release meio que automático, para evitar o máximo possível o efeito pump. Então, ele é um plugin um pouco inteligente também, esse plugin aqui, tá? Vamos ver onde a gente chega nesse baixo. Nota como o baixo ficou um pouco mais gordo, mas mesmo assim ele tá bem transparente, ele tá gostoso de ouvir. Vou até aumentar um pouquinho aqui, já que a gente tá só com o baixo. Nota isso daí. Algumas vezes ele chega aqui a comprimir quase 5 dBs e você não nota tanta compressão assim, porque a característica é deixar um pouco transparente, como a gente está conversando nesse vídeo. Então, eu vou fazer o A e B aqui, laranjinha está desligado, azulzinho está ligado, vamos lá dar uma olhada, começar com ele ligado. Então ele controlou a dinâmica do baixo, mas ele não descaracterizou o baixo, tá? Então é um plugin muito funcional e muito legal, tá? Vamos dar uma olhada como que ele se comporta um pouquinho mais aqui numa situação, num elemento de pico. Vamos dar uma olhada. Bom, controlou bem legal a caixa também, sem descaracterizar. Vamos dar uma olhadinha numa voz, como que ele funcionaria, como é que ficaria. Colocar aqui, essa música ainda não está mixada, inclusive eu estou devendo o vídeo da mixagem dessa música, que a gente fez uma série, mostrei aqui no canal como que eu gravei, como que eu pensei toda a parte dessa música. Vou fazer um vídeo da mixagem e já vou postar aqui, porque acabaram acontecendo alguns problemas, tá? Fica de olho aqui no canal, que talvez o próximo vídeo já seja a mixagem dessa música. Vamos ver aqui como é que se comporta na voz. Vou pegar um aqui, vou colocar, vou dar aqui um botão direito, aqui, vou resetar, colocar em flat, vamos lá. Que nesse caso eu quero bastante controle em RMS da voz, então eu vou colocar um pouquinho mais para a direita aqui, fazer umas manipulações aqui do release, vamos ver onde a gente chega. A mixagem vem depois, por fim é só masterizar. Então se comporta super bem, ele consegue controlar a dinâmica sem mudar
quase nada a característica original do elemento, tá? Essa música ela não tá mixada ainda, vamos ver como é que ela tá soando, só pra gente fazer o último teste aqui no canal da Master, para ver como que ele se comportaria de uma forma geral. Nesse caso da Master eu vou colocar aqui um slope de 12 dB aqui, mais ou menos em, sei lá, uns 75 Hz, mais ou menos, para ele desconsiderar o que está vindo de grave para música, e vou fazer algumas manipulações. Aqui você, se estiver começando, tem alguns presets para você começar a utilizar, mas eu não curto usar presets em relação a compressão, equalização, essas coisas, tá? Então, é um jeito que eu encontrei de trabalhar, então eu vou vir aqui do zero. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o estado do 0 dB. Vamos lá. Eu vou apertar um pouco mais do que eu apertaria essa música, só para vocês tentarem ouvir aí a sonoridade desse cara, tá? Ainda é bem legal essa música, que como ela não tá mixada, pra mim, nos meus ouvidos, eu tô ouvindo a caixa muito pontuda, então ela tá chegando muito antes na minha saída principal aqui. E mesmo a caixa chegando antes, com outros compressores, normalmente ele faria um efeito um pouco pumping, né? Porque o sinal da caixa chega com pico e ele amassa toda a música. Esse compressor, mesmo com isso acontecendo sem a música estar mixada, eu consigo controlar isso um pouquinho melhor e deixar ainda a música um pouco macia, com a dinâmica controlada, porém sem aquele efeito pumping chato, tá? Que é o que uma das características que a empresa oferece com esse compressor. Eu vou fazer aqui um antes e depois, laranjinha desligado, e com ele azulzinho aqui tá ligado. Vou começar com ele desligado, vamos ver. Bem legal, né? Como eu disse, eu apertei um pouco mais do que eu apertaria, eu voltaria um pouquinho aqui, mas a ideia é só vocês conhecerem o plugin e os testes eu vou deixar com vocês aí. Então, baixem esse plugin aqui, enquanto tá de graça ainda, que ele é maravilhoso. Usem na caixa, usem na voz, no baixo, na bateria, no grupo de bateria, nas guitarras, no piano. Inclusive, eu vou fazer a mixagem dessa música completa aqui no canal e provavelmente eu vou usar muito esse cara para vocês entenderem um pouquinho mais. Vou até tentar usar só plugins que eu já falei aqui no canal, o máximo de gratuitos possível, para vocês irem se familiarizando ou entenderem como que isso pode ser usado na vida real na hora de mixar uma música, tá? Mas eu acho que é isso, eu acho que eu não esqueci de nada, tá? Então a gente, resumindo todo o processo aqui, a gente tem toda essa seção aqui onde você controla o filtro de sidechain, o detector de estéreo, de fora de fase com o que está em fase mono, threshold, peak crease, que é o cara que vai controlar o quanto de detecção pico e RMS esse cara vai estar ouvindo. Aqui você tem o knee, soft knee, que é aquele joelho, né? O quanto sensível o compressor vai estar, o quanto sutil ele vai estar na detecção. A razão ratio, né? Que é a quantidade específica de compressão que você vai estar aplicando. O ataque, release do pico, release do RMS. Aqui você tem a leitura de compressão, de gain reduction, né? Ou de altura do nível que você está saindo. Quanto maior você dá o make-up gain aqui, ó, mais ele vai mostrar isso para você. Na verdade, é a mesma coisa que você tem aqui, ó, 6.1, ele vai mostrar isso para você e vai mostrar o sinal comprimido aqui para você saber ter uma noção melhor, tá? Driver ret, você vai conseguir fazer uma compressão paralela dentro do plugin. Output gain, você vai dar uma saída, o volume de saída, mesmo tudo comprimido da maneira que você deixou, você só vai pegar toda aquela massa comprimida e colocar para cima ou para baixo em questão de volume. O delta você vai conseguir visualizar só o material que você está comprimindo. O bypass você vai ligar e desligar todo o plugin, toda a cadeia de sinal aqui, beleza?
Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que compensa muito vocês baixarem esse plugin, fazer os testes de vocês aí, e vale muito a pena ter no setup de vocês. Como eu sempre falo aqui, não é meu intuito que vocês baixem todos os plugins grátis do mundo, tá? É meu intuito falar para vocês quais são os melhores que você pode testar aí na sua casa. Isso já vai te poupar muito tempo e essa é a minha intenção aqui. Tentar te fazer poupar tempo e apontar o caminho certo para que vocês consigam o objetivo de vocês de gravar, de mixar aí um maior número de músicas possíveis com o menor tempo possível, beleza? E o melhor de tudo é sem gastar nada que você não precise gastar. Fechou? Então é isso, pessoal. Fica meu convite. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre teoria de áudio, mixagem, masterização, primeiro link aqui na descrição. Eu recomendo o curso que eu fiz, que mudou minha vida no áudio, que é do Nando Costa. Primeiro link aqui na descrição. Agora, se você tá sem grana agora, eu tenho 2 presentes para te dar. Beleza? Aqui embaixo também na descrição você vai encontrar um e-book completo sobre teoria de áudio e mixagem que o próprio Nando Costa escreveu. Então você clica aqui embaixo, você consegue pegar gratuitamente. Eu te mando lá no e-mail, tá? É só você fazer a inscrição lá no seu e-mail, confirmar a inscrição. Quando você confirmar, eu te mando no e-mail o seu e-book para você poder fazer o download. A mesma coisa se aplica com um mini curso de equalização relativa. Aqui também embaixo no canal você vai conseguir pegar, só fazer seu cadastro, confirmar seu cadastro no e-mail, que eu te mando no seu e-mail 4 aulas que pode mudar um pouquinho da sua visão sobre equalização e como que eu penso em relação à equalização relativa, beleza? Também tô começando a minha rede social no Instagram agora, então dá um toque pra nós, ajuda a gente, @sua música sem segredo, beleza? Vai lá, segue a gente no Instagram também, que eu vou começar a postar bastante conteúdos lá, e dá um pulo no blog, que a minha pretensão é que daqui a um tempo, a maior parte dos conteúdos eu poste no meu blog, www.suamusicasemsegredo.com. Dá um pulinho lá, tem alguns materiais já bem legal lá, dá uma lida nos artigos. A minha ideia é colocar os conteúdos mais lá até do que aqui no próprio YouTube. Então, conheçam todas as redes sociais, vão lá, dá um pulo. Se as informações forem para você, compartilhe com seus amigos, posta no Facebook, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!